Bom, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tenho uma super entrevista com o ator Pedro Lemos, sim, o nosso Walt Disney de Poliana Moça. Eu fiz algumas perguntas para ele que eu tava curioso para saber e ele respondeu todas, até mesmo sobre uma curiosidade sobre bastidor, e ele também respondeu para mim se ele é Poliéric ou Joliana. Você vai se surpreender. E você se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, passa nos cards para conferir os vídeos anteriores e vem comigo. Foi assim, eu sempre quis ser ator, mas eu não sabia disso na época. Né? Aquela coisa, assim, não foi sempre que eu soube que eu queria ser ator desde o começo. Eu descobri isso mais pra frente, eu tive que tentar uma outra profissão. Antes, quando eu fiz faculdade, eu acho que era muito cedo pra eu saber exatamente o que eu ia fazer aqui, né? Tipo, o que eu vou fazer da vida. Então eu lembro que eu fui fazer publicidade e num contexto de ter certeza assim, de que aquilo não era exatamente o que eu gostava assim, mas era o que pintou ali na época, que mais se aproximava um pouco com o que eu gostava, e também tinha uma coisa de pensar assim, pô, tem que ser uma profissão que vai me dar dinheiro. E eu precisei passar por isso, para sofrer com isso e desistir disso, para depois fazer um contato com esse passado meu e lembrar que realmente quando eu era criança eu era muito fascinado com o trabalho do ator, mas não era o trabalho do ator, era novela, era ver filme, era ficar encantado com isso e querer ser isso. Eu era um cara que sabia o nome de todos os atores, assim, todo mundo falava, pode perguntar para ele que ele sabe o nome daquele ator lá que fez o Zezinho, não sei o quê. Jura? Então, quando eu tive essa crise de o que eu vou fazer da vida com a rejeição à publicidade, eu fui jogado imediatamente para uma emergência de pô, que se conecta comigo mesmo. E aí, me acendeu essa chama assim de lembrar da minha paixão por isso e de realmente saber que se eu conseguisse trabalhar com isso eu ia ser um cara muito feliz. E aí eu fui tentar fazer uma escola de teatro com 23 anos já era, né? Tipo, hoje a galera começa super cedo, eu já tava meio passado aí pra começar, mas não desisti não, eu senti que tinha alguma coisa pra mim aí. Então fui fazer Célia Helena, que é uma escola de teatro, me profissionalizei ali e a partir daí comecei a ver como é que se ganhava dinheiro com essa profissão. Bom, o Tobias, quando começou a novela, eu não sabia que ele ia ter esse desdobramento aí, né? Que ele ia se transformar nesse cara, nesse Tomás Ferraz, que era um cantor português. Então o meu trabalho inicial foi realmente em cima do Tobias, assim, eu procurei entender. Primeiro o meu trabalho é assim, eu vou, pelo texto, eu vou entendendo quais são as ações do personagem, né? Um pouco menos o que ele tá falando, mas mais o que ele tá fazendo enquanto ele fala essas coisas. Tipo, o que ele tá... Quando você fala uma coisa pra alguém, você não tá só falando aquilo, você tá querendo alguma coisa daquela pessoa também. Não só a resposta daquela pergunta, mas você tá querendo, sabe? Você sempre tá agindo sobre alguém. Então é nessa ação que eu me foco, tentar ver o que tá por trás da fala, o que ele faz por trás da fala. E aí, nisso, eu fui começando a entender mesmo, assim, como ele agia, né? Ele era um cara que sempre agia buscando uma justiça, uma fidelidade, né, aos valores dele, uma coisa de um afeto muito grande com os amigos. Ele era um cara confiável, né? E então comecei a trabalhar por aí e eu sempre procuro, depois que eu entendo isso, eu procuro fora alguma referência mesmo, assim, e geralmente é mais amigos meus, pessoas que eu conheço. Então, no caso, eu tinha um amigo, assim, que era um cara também muito sensível, assim, um cara muito amoroso.
E então busquei um pouco assim, trazer um pouco na criação assim corporal e no jeito de falar o que eu observei desse cara. Então isso facilitava um pouco aí a hora de fazer, né? Só colocar esse cara um pouco na cabeça também e com o entendimento da cena a coisa acontecia aí. E de repente brotou essa história do Thomaz Ferraz de uma hora para outra, assim, eu não estava ciente. E eu tive ali umas 3 semanas para tentar pensar como é que ia ser isso. E aí eu fiquei assistindo muito, deixei aqui a TV de casa ligada em umas emissoras de Portugal para ficava o dia inteiro a TV ligada, para que eu ficasse acostumando com a música, com aquele sotaque e tudo. Então fiz um trabalho assim de ficar meio buscando esse sotaque com treino, com repetição, com ouvido, né? Ouvindo bastante. Mas ao chegar fiquei assustado, imaginava meus amigos lá também. E a parte corporal, né, o restante assim dele já vinha de uma herança aí de um trabalho que eu tinha feito no teatro. Eu já tinha feito um personagem mais ou menos que tinha essa pegada assim. Então eu acabei juntando um pouco as duas coisas. Eu não acho, assim, é engraçado, assim, quando a gente fala que o Walt Disney é um cara frio e cruel, assim, eu entendo que a gente teve um momento ali do Rato que a gente teve que ver mesmo ele, como é que ele funcionava, né, nesse submundo em que ele vive, que a gente não conhecia e tal. Mas eu não vejo, assim, ele como um cara frio, um cara cruel. Eu vejo ele como um cara que ele é muito... Ele viveu uma circunstância de vida, né? Acho que a história da família dele, da mãe, do avô, que eram realmente quem comandava a história da comunidade, ele meio que herdou isso aí um pouco, entendeu? A mãe foi presa, não sei o quê. E ele acostumou com essa vida, mas acho que não é a praia dele. Tanto que eu acho que, na minha cabeça, ele gosta da Nancy. A Nancy é um lugar, assim, para ele poder encontrar mesmo um caminho que está só realmente bloqueado pelo hábito da vida dele. Ele, no fundo, né, uma pessoa, como todo mundo, acho que todo mundo, né, ninguém é bonzinho só ou só mal, né? Todo mundo tem tudo dentro de si. E dependendo das circunstâncias, você acaba fazendo certas escolhas, né? Priorizando algum aspecto aí. Eu acho que o Walt Disney, por circunstâncias da vida, teve que priorizar escolhas ruins, né? Para ele mesmo. Mas ele, assim como todo mundo, tem um caminho de redenção e que realmente eu acho que o caminho pode ser pela Nancy. Vamos ver o que acontece. Então eu não vejo ele assim como um cara cruel e frio, eu vejo só como um cara reagindo realmente às circunstâncias que a vida apresentou para ele. Bom, trabalhar com criança, para mim especialmente, além de ser uma delícia assim pelo fato da energia, né, do brilho, do dia a dia, da inocência, da novidade diária ali que eles sempre trazem, tem um lado que eu sou um cara muito ligado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, sou preocupado com isso, né? Eu tenho um filho também e eu fico muito atento porque eu sei que é na criança que acontece muita coisa que vai desencadear no que esse cara vai ser quando for adulto. Então, além de tudo, né, de poder ter essa parte boa de estar com eles ali, tem um exercício de observar mesmo, de estar por perto, de ter um grande cuidado, de saber realmente que naquele momento muita coisa vai determinar o que vai acontecer no futuro dessa criança e é ali mesmo que a coisa vai acontecer. Então também tem uma coisa da responsabilidade, né? De estar ali olhando, aprendendo com aquilo também, aprendendo com coisas que a gente até esqueceu, mas também tendo um olhar assim de cuidar, de poder tentar garantir que esse crescimento seja saudável, né? Foi uma alegria, assim, muito grande, porque acho que além de tudo a gente estava vivendo esse cenário de pandemia que deixava tudo muito incerto, né? A gente não sabia também, sei lá, que horas que a gente ia poder voltar para o trabalho, e isso deixou muita gente preocupada.
Mas eu acho que tinha uma coisa também, além disso, que era o fato de a gente já ter começado a fazer Poliana Moça no comecinho da pandemia, a gente teve que parar exatamente por causa disso. E aquela dúvida de que, pô, será que a gente vai fazer esse projeto ou não? Ele é tão legal assim, né? Uma ideia tão interessante. Será que vai tudo por água abaixo? Então, quando a coisa se consolidou e o Rica, nosso diretor, entrou em contato para falar que a gente vai fazer, que a gente ia fazer, eu acho que foi, cara, um dos momentos mais legais aí dos últimos anos. Pô, o bastidor tem tanta história, assim, eu acho que é legal, às vezes, história que envolve meio que todo mundo, né, em vez de só uma galera ou outra. Eu acho que isso aconteceu muito lá em Poliana, que a galera realmente embarca, assim, né, a gente tem uns grupos, assim, de WhatsApp, né, a gente tem o nosso grupo da novela e todo mundo ali interage, todo mundo muito piadista. E rolou uma história, uma época, que alguém começou a fazer figurinhas do elenco, só que zoando, e começava a mandar no grupo. E aí ninguém sabia quem era esse cara, ou essa mulher. Pode ser da produção, podia ser do elenco, não sei o quê. Então a gente ficou com um mistério, quem era o figureiro anônimo, quem era o cara que estava fazendo figurinha e estava chacotando todo mundo. Dizem que era eu, eles suspeitaram que era eu, mas eu acho que não. Olha, eu sou... Tem um lado legal aí de ser Polieric, por exemplo, que é... A gente vê um personagem como o Eric que precisa de uma redenção, precisa fazer uma volta, né? Seria interessante ele passar por essa trajetória aí do personagem dele a ponto de chegar a ser aceito como o pai da Poliana. Então eu sou Polieric, eu sou polêmico. Mas eu amo o João também, como é que faz? Eu não posso dar muito spoiler do Walt Disney aqui em Poliana Moça, porque, pô, o cara faz muita coisa nessa novela. Então, o que eu posso dizer é isso. Podem esperar um Walt Disney bem mais ativo do que na outra, colocando a mão na massa mesmo, e envolvido aí em tramas bem importantes na novela. Ó, galera, venho convidar vocês para assistirem então Poliana Moça, pô. Vocês já assistiram Poliana, agora vocês já cresceram, vai desistir? Não, agora tem que continuar. Não, ele tem toda a razão. E quem tá chegando agora, novinho, primeiro assiste Poliana, que dá tempo na Netflix, e depois vem assistir Poliana Moça, que é uma história que se passa 2 anos depois. E tem muitas outras histórias entrando aí no meio, no balaio. Então, tô esperando vocês. Crescer é se transformar. Em março, estreia Poliana Moça.